Alô, alô, Oi, Danilo, Andréia. tá aí? Não, tá tudo certo, tudo certo. Danilo, que legal falar contigo. Tudo bem? Gente, ó, eu me lembro que a gente conversou há muitos anos atrás no telefone, lembra? Lembro, muito tempo atrás. Verdade. Muito tempo. Cara, e você nunca mais saiu da minha cabeça. Olha É que coisa mesmo? interessante. Eu costumo dizer que a gente tem alguns encontros marcados com o destino e a gente só fica sabendo quando chega lá, né? O destino ele não avisa antes. Não avisa. É verdade. E esses anos todos te acompanhando, assim, minha curiosidade é crescente, minha admiração é crescente. Eu falei, cara, eu tenho que chamar essa pessoa para esse Inspire People, Inspiring People. Ah, Então, obrigado. Obrigado. obrigada por ter aceito. Um prazer bater esse papo com você. Eu também sempre acompanhei pelas mídias sociais, acompanho você, o trabalho que você desenvolve e tal, que eu acho fantástico. Então, poxa, super bacana a gente poder bater um papo aqui, né? Sim, que legal. Muito obrigada. É legal assim essa admiração mútua que a gente mantém, né? Porque isso não tem distância. E também fico feliz porque você acabou conhecendo meu irmão. Meu irmão morou 10 anos aí, gente. Olha isso. Olha só, eu lembro quando ele chegou. Eu Uf, lembro, faz tempo, eu lembro quando ele chegou. Na época ele veio com uma namoradinha e tal, e foi isso muito aí, bacana. isso aí, com a Kika. Com a E ele Kika. ficou 10 anos aí. Eu não gosto da luz em cima de mim. Ele ficou 10 anos e agora ele já está há uns 3 anos no Canadá. Ah, que legal, Uhum. Ele que até legal. voltou para o Brasil e tal, porque ele e a Kika se separaram, aí foi uma coisa assim meio Sei. difícil. Todo mundo sabe, né? O pessoal acha que migração é sonho. Não, migração é vida real. As pessoas casam, separam, têm filho, voltam, É, ficam, né? sim. E aí ele ficou um tempo no Brasil, não foi legal para ele não gostou. E É. aí o, o target dele final era o Canadá e tá lá já há 3 Que anos. legal. Tiago, né? Tiago, isso aí. Tiagão, gente boa. Nossa, que memória. Ô, Danilo, então, assim, aliás, todo mundo, esses dias eu estava com o Malcir Nascimento, que foi uma das lives que eu fiz, que escreveu A Volta dos que Foram, também te conhece. Ah, que Aliás, legal. todo mundo te conhece, né? Que coisa Sério? louca. Que legal. Então, assim, me conta quem você é, como que esse bugzinho também da experiência internacional te pegou. Vamos começar do começo. Te apresenta. Vamos lá. Bom, eu sou o Danilo, pai da Maria Clara e do Pedro, marido da Bianca. Tenho 44 anos, apesar dessa cara de novinho, eu tenho 44 anos. Sou de São Paulo, tenho 3 irmãos e nós somos em 4. Dos 4, 3 moram fora. Uau! Meu irmão Uau! mais novo mora aqui na Austrália, a minha irmã mora na Inglaterra e meu irmão mais velho é o único que mora no Brasil. Uhum. E você sabe, André, que eu vou falar como começou a história de morar fora e tal, mas quando eu era adolescente, sabe aqueles sonhos recorrentes que a gente tem? Não sei se você já teve, Tu mas tá eu falando tinha sonho de sonhar ou sonho sonho de sonhar. Não, de sonho de sonhar? sonhar mesmo. De Hum, dormir e sonhar. Eu tinha alguns sonhos recorrentes que eles se repetiam. Eles se hum, repetiam. E um dos sonhos era eu morando fora. Eu me lembro que eu estava numa escola falando inglês. Na época eu nem falava inglês, mas eu estava falando inglês e eu ficava observando, falava assim: nossa, eu estou num outro país, eu estou morando num outro país. Eu me lembro disso claramente, assim. E eu tive esses sonhos várias vezes, desde adolescente. Então, alguma coisa dentro de mim dizia que eu ia morar fora, né? Eu nunca imaginei que ia morar tanto tempo fora, mas alguma coisa dizia que isso ia acontecer, né? Porque uhum, quando eu era criança e adolescente, intercâmbio era uma coisa para rico, né? Só hum. rico fazia e aquela história toda. E, e aí, conforme a coisa foi acontecendo, a minha irmã, em 98, ela veio morar na Austrália.
Ela veio morar Cara, na Austrália. e isso eu acho impressionante, porque assim, ó, em 98 a Austrália não existia para os brasileiros. Não, não. Passou a ser conhecida em 2000, com as Olimpíadas, né? Caramba! Então Tá, ela e foi antes. o que que deu na turma de ir para a Austrália? Então, na verdade, terminou um relacionamento, queria fazer intercâmbio, aquela coisa. Obviamente, quando você não conhece muito de opções e tal, os países que vêm à cabeça são Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, né? Uhum, Principalmente lá atrás. Eram uhum, os países mais tradicionais. Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, né? uhum, E aí, quando ela chegou na agência de intercâmbio, que ela escolheu, nem me lembro na época qual foi, o uhum. consultor dela falou assim, por que você não vai para a Austrália? Ela, Austrália? Como assim Austrália? E o consultor teve um papel importante, porque foi o consultor que introduziu a ideia de ir para a Austrália e, no final das contas, ela acabou aceitando. E ela morou um ano na Austrália e foi muito interessante, porque ela começou a namorar o professor de inglês dela e eles estão casados há mais de 20 anos, ele é inglês, ele estava morando na Austrália naquela época, e eles se casaram e foram morar na Inglaterra. Moram na Inglaterra há 20 anos, sei lá. Mas ela morou um ano na Austrália, aí voltou para o Brasil, ficou uns meses no Brasil, os dois, e aí eles foram para a Inglaterra, estão lá até hoje. E aí, quando ela foi, me contava as histórias da Austrália, isso e aquilo, eu vi as fotos, aí pronto, aí eu já não tinha mais dúvida, eu sabia que era para lá que eu ia. E eu ia em 98 também. Só que eu não Que sei se idade tu você... tinha? Que idade tu tinha? 98, eu sou de 76, eu tinha 22. 22. Eu ia em Tá, 90. É. Danilo, e uma pergunta. E teu pai e tua mãe, eles eram parceiros nessas aventuras? Eles tinham alguma influência sobre isso? Como é que é o negócio? Eu acho que eles aceitaram, sabe? Aceitaram. Hum, Porque dizer que eles foram super parceiros, falar, que legal, filho, vai lá. Não, não. Sabe, tem muito disso, né? Os pais querem ter os filhos por perto e tal. uhum, E então, quando a minha irmã decidiu ir, minha mãe ficou. Imagina, nós somos em 4, 3 meninos e uma menina. E aí a menina falou, pô, eu vou para a Austrália. Ela ficou meio em pânico, mas falou, filha, vai e tal. Eles nunca foram de, não, não vai, de jeito nenhum. uhum, Mas eu acho que sentiram bastante, né? uhum. Quando nós saímos do Brasil. E aí eu ia em 98, mas em 98, salvo engano, foram eleições. E aí eu me lembro que tinha a possibilidade de um determinado candidato ser eleito e o dólar explodiu, o mercado ficou nervoso e o dólar foi lá para cima. E o dinheiro que eu Uhum. tinha para viajar virou metade. Aí eu falei, putz, isso em 98. Aí eu deixei de lado o meu plano, fui trabalhar, fazer outras coisas e tal. Uhum. Quando foi em 2000, eu estava já juntando dinheiro, aí tinha um carro, falei, vou vender meu carro, papapá, falei, eu vou. E aí eu pedi demissão fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava, acabaram me demitindo, eu peguei a rescisão, vendi o carro e tal, paguei meu curso em 2000, lá para o meio de 2000, e fui no começo de 2001. Eu fui para Ô, Sydney. Danilo, e naquele momento tu fazia faculdade, tu namorava tua esposa, como é que era a tua situação naquele momento? Não, eu já tinha me formado, eu me formei em 98, então eu Uhum, ia logo que eu me formasse. E aí que não uhum. deu certo, Tu né? te formou em quê? Propaganda e marketing. Ah, que interessante. Muito bem. Propaganda e marketing. E Tá. aí me formei em propaganda e marketing. Eu tinha uma namoradinha que a gente namorou quase 2 anos, um ano e meio, quase dois. Aí também não tava legal. Aí eu falei, putz, agora é a hora. Não estou feliz no trabalho. Relacionamento não está indo muito bem. Eu falei, agora é agora. Agora é a hora. E foi aí que eu decidi ir. A minha mulher eu conheci na Austrália. Ah, Danilo, tu mora em Sydney, né? Não, eu moro na Sunshine Coast. Eu morei 8 anos em Sydney e Isso, hoje eu moro na isso. Sunshine Coast.
Sunshine Coast. Que é um Tá, então paraíso na Terra, um paraíso na Terra. eu já ouvi falar, eu nunca fui para a Austrália, Sério? mas eu sei que a turma da Austrália é torcedor convicto, assim. Ah, O não, próprio Thiago, ele fala, adoro o Canadá, tudo lindo, mas a Austrália é a Austrália. E todo não, mundo não que tem volta igual. desse país diz que é... Quem volta da Nova Zelândia também diz, né, É, que é o é, Shangri-La perdido, e também quem volta do Canadá, mas enfim, eu acho que são países bem diferentes entre si e sim, muito peculiares, assim. Eu acho que a Austrália tem identidade, né, Danilo? tem. Eu acho que tem várias coisas que fazem da Austrália um país único. Eu acho Hum, que a distância do mundo, porque a Austrália é uma uhum, ilha isolada lá no meio do oceano, né? uhum, Então eu acho que a distância do mundo, é, a própria a fauna e a flora aqui, que são muito uhum, peculiares, você sim, tem animais aqui que você só encontra na Austrália, uhum. é o sexto maior país do mundo, né? É Eu o ia te quinto maior. perguntar isso. Eu não sei se tu sabe me responder, mas eu sempre tive curiosidade de entender o tamanho da Austrália. Então, se tu tivesse que comparar com alguma coisa para me ajudar a entender, a Austrália é do tamanho do quê? É quase o tamanho do Brasil. O Brasil é o quinto maior país do mundo, Hum? tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A Austrália é o sexto maior país do mundo, tem 7 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, ela é quase do tamanho do Brasil. Se você tira aí, talvez, alguns estados pequenos lá do norte e nordeste, é o tamanho da Austrália. Então, Cara, só que tem 25 milhões de habitantes. Então, quer dizer, você tem um país enorme, super rico do ponto de vista, sobre vários aspectos, mas do ponto de vista de fauna, de flora, natureza. Você tem de neve a deserto, cachoeira, praia. Eu tirei uma semaninha de férias agora na semana passada e nós fomos para Gold Coast, né? Porque as borders aqui estão fechadas, né? As fronteiras estão fechadas dos estados. Então a gente ficou só em Queensland mesmo, né? E, e a gente desceu para Gold Coast, fica 2 horas e meia daqui. E já fui para Gold Coast várias vezes, mas dessa vez a gente foi num parque nacional. Eu adoro os parques nacionais. A Austrália daqueles é país. vídeos, daqueles vídeos que tu me mandou. E isso, foi, não foi? Eu te mandei do Parque Nossa senhora, Nacional? qualquer, a cobra, a baleia, o Ah, beija-flor, não, o esse daí é não, esse daí é aqui na Sunshine Coast. Esse é na Sunshine Coast. Do lado de Caramba! casa aqui. Ô, Mas Danilo, uma das coisas que eu adoro em ti, assim, eu me identifico, eu vejo que você é muito amante da natureza. Eu vou te falar, eu não conheço Nova York, mas os parques nacionais de Canadá e Estados Unidos, eu sou fã. Aliás, qualquer parque nacional, Patagônia, adoro, mas assim, nada urbana, e eu te vejo muito assim também, né? Muito pé na terra, bichinho, não é? adoro. Eu adoro a natureza. Eu sempre tive uma fascinação muito grande pela natureza e pego os animais. E tem gente que não gosta, que fala, pô, vai mexer nos animais e tal. Claro que eu pego com carinho e tal e solto, né? Não pego para aprender de jeito nenhum, só para interagir com eles. Mas pego cobra, aranha, lagarto, pego de tudo. Não, eu quero falar sobre isso porque eu acompanho tu e tua família no Facebook. Eu quero falar sobre essa questão dos animais. Eu quero falar sobre a tua espiritualidade, que é outra coisa que eu me identifico pra caramba. Eu acho que é isso aí. Eu te vejo um cara muito empreendedor e muito simples. Eu amo essa dobradinha. São poucas pessoas que têm isso. Eu amo, amo você poder empreender, crescer na vida e levar os outros contigo, cara, e com simplicidade, com amor, com autenticidade. Então, assim, eu tenho te observado, viu? Eu tô longe, Obrigado, mas a minha obrigado. vista é aguçada. Mas eu quero falar disso. Só que antes, vamos deixar o nosso ouvinte entender, então, que tu foi para a Austrália em 2000, formado em publicidade, Eu fui em 2001, janeiro de 2001. 2001. Eu comprei o curso em 2000 e fui em janeiro de 2001. Saí do Brasil dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Aniversário 25 de de São janeiro Paulo. de 2001. Tá. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes. E aí, Danilo, foi melhor, pior, igual ou diferente do que tu imaginava naquela época? A minha resposta é uma só. Foi perfeito. Porque Que quando a lindo. gente, quando a gente fica olhando
isso é minha percepção, André. Quando a gente fica olhando se é bom, se é ruim, se é melhor ou se é pior, é puro julgamento da nossa percepção, né? Mas como eu acredito que tudo que acontece por um bem maior, para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução humana, você acaba vendo que não tem melhor ou pior, ou bom ou ruim, simplesmente é o que é. Então, tudo é perfeito como é. Mesmo os Ó, para você. desafios. Ó, meu coraçãozinho para você. Porque os desafios, eu aprendi a olhar para os desafios como grandes professores. Quando você se alia ao desafio e não tem ele como inimigo, mas você se alia a ele, você fala, o que você está querendo me ensinar? Vamos lá. Né? Nem sempre eu tive essa percepção, claro, mas eu procuro olhar os desafios como grandes professores mesmo. Né? Eles têm sempre algo a nos ensinar. Porque se é um desafio, é sinal que eu não aprendi alguma coisa que o desafio quer me ensinar. Então foi perfeito, com as caídas e levantadas, os choros, as saudades e tudo, foi tudo perfeito. Então, me conta, tu foi muito jovenzinho, eu vejo que tu é um guri assim, que tu não é também de grandes expectativas, de tentar controlar cada passo que tu dá na tua vida. Eu vejo que tu tem um coração muito aberto, muito permeável à vida. Tipo, deixa a vida entrar e acontecer dentro de mim, né? Então, qual foi nesses anos todos um desafio que tu acha que foi grande para ti, assim, que te levou para um outro patamar de vida? Nossa, foram muitos, André. Foram muitos. Eu posso escolher um ou dois aqui, mas foram muitos, porque eu sempre tive um perfil arrojado, assim. Eu sempre, desde criança, eu não sei te dizer o porquê, mas eu sempre... Eu não tive... Não é que não tive medo. O medo sempre foi um motor propulsor para mim. O medo não me segurava. O medo sempre foi... Eu quero enfrentar, sabe? De certa forma, a gente pode dizer que, sei lá, eu sempre fui corajoso de enfrentar as coisas, sabe? Por mais Mas eu gosto muito dessa tua frase, eu vou repetir. Eu nem sei se tu mesmo prestou atenção, mas ela foi muito linda. Tu disse, o medo, ele nunca me segurou, ele nunca me congelou. Ele sempre foi a minha energia, minha mola propulsora. Isso é coisa muito linda, Danilo. Eu também E tu acho. sempre foi assim? Eu sempre fui, desde criança, de fazer as loucuras de moleque, de tudo, assim, sempre fui. Então, isso me ajudou muito a experienciar as coisas da vida. Claro que quando você tem um perfil mais arrojado, se prepara para cair, levantar, sabe? Mas como eu estou te falando, isso nunca me segurou. Então, eu sempre tive o medo como um aliado. O medo sempre foi um aliado. Porque todos nós sentimos medo, né? O medo é bom. Eu acho que ele faz a gente sobreviver. Mas quando o medo te congela, é aí que está o problema, né? Aí eu travo e aí eu não faço mais nada. Então, eu sempre tive o medo como um aliado. Então, tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre observava ali, olhava aquilo e falava, tá me dando medo, é agora que eu vou enfrentar, sabe? Então, isso Ô, Danilo, me trouxe até aqui, né? Sabe como é que eu faço? Teve uma época na minha vida, a minha vida basicamente é andar de avião e falar em público. É o que eu faço. Sobe, desce de avião, vai para tudo que é canto, dá as palestras e volta. E quando eu estava grávida, eu peguei uma despressurização de cabine que me deixou com síndrome do pânico, uns 2 anos. E olha só, cara, eu tinha medo de 2 coisas. De falar em público e andar de avião. Exato. Imagino. Cara, mas eu vou te falar, nunca deixei um dia da minha vida sequer esse bicho me pegar. Mas eu me lembro uma ocasião que eu entrei no avião e lá em Congonhas, e estava chovendo, chuva de pedra. Eu falei, eu não acredito que essa paioca vai decolar. Dito e feito, o cara falou, portas em manual. Aí eu, peraí, senhorita, só para saber, nós vamos decolar com essa chuva de pedra? Não, senhora, tranquila. Aí eu virei pro banco do lado, estava vazio, e eu imaginei o meu medo, como se fosse um monstrinho, assim, bem... Sim. Aí eu falei, cara,
quer dizer então que você vai me acompanhar nessa. E eu imaginava um monstrinho respondendo, vou, e tirando Vou. sarro. Eu disse, bom, então uma vez que nós somos companheiros de vida, vamos nos divertir. Só uma coisa, quem manda aqui sou eu, tá? Exato. E pronto, e aí eu brinco com isso. A história daquela do tá com medo, vai com medo mesmo. Gente, isso é uma frase minha. É teu amigo, é teu companheiro, azar, entendeu? Tu não vai deixar de ir por causa daquele bichinho. Eu até imagino um bichinho pequeno, peludo, chato. Não, não, né? Então, que legal, Danilo. Adorei isso daí também. É porque o medo, ele é uma criação da nossa cabeça, né, André? A gente... Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito querida e, enfim, está passando por alguns desafios e de ansiedade, de depressão, que todos nós, em algum nível, já experienciamos isso. E, e aí eu me lembro de uma coisa que Carl Jung, né, o grande psicólogo Carl Jung, falou que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Então, é tudo a nossa cabeça criando, não querendo repetir algumas coisas do passado, projetando para frente. Então, eu estou sempre super ligado ao futuro e ao passado, e eu acabo eu acabo não percebendo o presente, né? Não aproveitando o momento agora, né? E você sabe que dentro da minha espiritualidade, uma das coisas que eu faço, né? Uma das práticas é a meditação. A meditação me ajudou muito. Eu sempre tive uma cabeça muito ativa, muito, 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 demais até, né? E em alguns momentos da minha vida, isso não estava saudável. Eu costumo dizer que os nossos pensamentos, se eu tiver que fazer uma analogia, são como carros no trânsito, né? Muitos carros, milhares e milhares de carros. Se você não tem regra para os carros, se você não tem farol, se você não tem faixa e tal, imagina o caos que vai virar. E os nossos pensamentos são assim, iguaizinhos. São milhares de carros. Se você não aprende a controlar isso, aí não é saudável, né? A tua analogia está muito boa, porque às vezes a gente se sente atropelado pelos nossos pensamentos. E o desafio é entender que nós não somos os nossos pensamentos. Não. Pelo contrário, a gente precisa educá-los, né? Então, você falou muito bem, para quem está nos ouvindo, hoje eu estava dando uma entrevista que o cara perguntou, e sobre o medo? Porque todo mundo tem medo de migrar. E eu disse, gente, qualquer pessoa que vai morar fora vai usar a palavra medo. Mas a questão é como que eu enxergo esse medo. Era justamente isso que nós estamos falando agora. Não tem como sair do país sem ter medo. Esquece esse negócio. No máximo, se for para Disney. E ainda assim, tu vai ter medo de te perder. Sim, né? sim. Então, migração e medo são sinônimos. Mas vamos embora. O que nós vamos fazer com isso, né? Exato. Mas, tá, eu tinha te perguntado o maior desafio da tua vida. Sim, sem dúvida, eu acho que tu teve vários, talvez seja uma pergunta assim que vai nos levar umas 4 horas, então eu vou avançar um pouquinho a fita, porque eu não quero te perder. Esses dias eu perdi algumas lives, porque eu não estava cuidando do tempo, e tá louco, então agora eu tô porque é 1 hora, né? É 1 hora. É 1 hora, então eu quero fazer pelo menos agora alguma coisa conclusiva para o povo saber quem é o Danilo. Então o Danilo era aquele moleque de São Paulo, que encafifou desde criança nos seus sonhos de verdade oníricos, de queria morar fora, teve a irmã dele como alguém que inspirou, acabou indo para a Austrália, se formou em publicidade, o namoro não estava indo muito bem, pum, chegou lá. E aí, Danilo? Cara, aí foi tudo uma maravilha, André. Foi tudo de verdade. Foi... Eu, por trabalhar com intercâmbio e ver, né, conhecer milhares e milhares de pessoas que tiveram a mesma experiência, a mesma que eu falo de morar fora e tal, cada um tem a sua experiência, mas a minha, os 4, 5 primeiros meses de Austrália para mim foram simplesmente maravilhosos. Eu me lembro de uma história, eu me lembro quando eu vi o Opera House pela primeira vez, porque eu vi em cartão postal, as Olimpíadas tinham acabado de acontecer e tal. Eu me lembro que eu parei na frente do Opera House, assim, ó, e eu chorava, eu falava, não acredito que eu tô aqui, sabe? Tipo, foi uma coisa tão emocionante para mim, e eu vendo as pessoas falando inglês, eu ficava só assim, cara, que demais. E aí eu fui morar na casa de uma família. O lugar que eu morava, que era um bairro chamado Vaucluse,
é absolutamente lindo, assim, sabe? Então, é como se eu estivesse sonhando, Andréa, como se eu estivesse sonhando ainda. Aí, quando acabou meu curso, acabou meu dinheiro, aí virou realidade. Aí eu tive que começar a trabalhar, fui trabalhar numa frutaria, trabalhei entregando pizza. Aí, enfim, aí eu acho que o pé tocou o chão e falou, meu, vamos embora. Porque eu me lembro que aconteceu uma coisa muito interessante. Acabou meu curso, era o meu primeiro dia de trabalho, primeiro dia. Acabou o curso na sexta, na segunda-feira eu começava a trabalhar numa frutaria. Eu entraria às 7 da manhã e sairia às 7 da noite. Era um período de férias que poderia trabalhar ilimitadamente. Eu fiz isso por 2 meses, trabalhando 12 horas por dia. E aí, o que aconteceu? Tinha acabado o meu dinheiro. Eu não tinha $1. Só que eu começava a trabalhar na segunda. Tinha que comer, tinha que pagar o aluguel e tal. E eu liguei para o meu pai. Eu falei, opa, tudo bem e tal. Eu falei, então, acabou meu dinheiro. Você pode me mandar um dinheiro aí e tal? Ele falou, não, não vou te mandar, não. Não foi você que escolheu isso? Ó, pro Você não teu pai, escolheu ó. isso? Se ele tá nos assistindo, ó. Ó. Ele falou assim, não foi você que escolheu isso? Então, se vire. Ele falou assim, você quer voltar para casa? Pode voltar, teu quarto tá aqui, tá tudo certo, pode voltar. Aí eu falei, não, pá, obrigado, tudo certo, eu me viro. E aí, me virei, né? Peguei dinheiro emprestado de depois paguei isso e aquilo, eu me virei. Mas cada desafio, cada momento, e como eu estou te falando, foram vários, me fortaleceu. No começo, quando você está enfrentando o desafio, parece que você se sente mais fragilizado, mais fraco. Mas quando você fala, meu, eu vou seguir em frente, eu não vou embora, eu não vou desistir, eu vou seguir em frente. Depois você fala, opa, estou me sentindo mais forte aqui. Aí vem um desafio, você fala, até que esse aqui não é tão grande, não. Né? Então você vai se fortalecendo. Eu acho que é como, sei lá, ir para uma academia, sabe? Você exercita e você vai ficando mais forte, né? Na verdade, Danilo, eu acho muito legal isso, essa receita que você está nos dando, embora não seja a tua intenção. Eu sempre digo, a melhor receita e dica que alguém pode dar é o seu modelo de vida. Observa aquela pessoa e ponto. Então, eu sempre convido quem está nos escutando de pegar um papel, uma caneta e anotar. Anota os adjetivos do Danilo. Anota as frases deles. Todas as pessoas, Danilo, que eu convidei para falar até agora, cara, eles são pérolas em forma de gente, sabe? E eu sei que tu Legal. também é. Então, Obrigado. isso que você está trazendo é o seguinte: autoestima, gurizada, não é um raio que cai na tua cabeça. Autoestima é aquela pedrinha na beira do rio que tu tens que pular, né? E aí tu vê que tu consegue, e aí tu faz de novo e tu vê que tu consegue. E são tantos obstáculos que, quanto maior obstáculo você tiver, tanto mais fortificado e consciente do seu potencial você é. E para mim isso é a migração, Danilo. Se qualquer pessoa me perguntar, eu sou psicóloga, tá? André, eu faço terapia 1 ano ou vou de intercâmbio? Cara, vai de intercâmbio. Vai de intercâmbio porque é o encontro do seu potencial e é o encontro das suas limitações. E tá lindo, porque é bom a gente conhecer as nossas limitações, né? Então, acho que entre os teus adjetivos, Danilo, e o que me vem de ti, assim, para a turma apontar, né? Mas o que esse cara tem, então? Eu vejo que a tua vida foi pautada por um positivismo, por um otimismo, por uma fé muito bonita. De longe, tu me passa isso. O que talvez os cristãos possam chamar de luz do Espírito Santo, né? Já que o Espírito Santo nos traz sabedoria, discernimento, Sim. bondade. E realmente eu sinto isso, e eu queria muito escutar a tua história. Eu vejo que a tua história é pautada com isso, o tempo todo. Ou eu Obrigado, tô que louca? legal. Não, é total, é total. E você sabe que dentro da espiritualidade, né, eu já me senti afastado de Deus. Eu teve um momento da minha vida que eu achei que para estar próximo de Deus eu tinha que estar próximo da igreja. E eu acho que são coisas diferentes, com todo respeito à religião, seja ela qual for. Eu sempre fui um curioso com relação às religiões, com relação à espiritualidade, sempre procurei estudar diferentes religiões.
A minha religião é Deus, é o amor, é fazer o bem. Essa é a minha religião. Apesar de meu mestre ser o Jesus Cristo, ponto. Isso eu escolhi ele como meu mestre, mas eu não sou religioso. Eu aprendo com Buda, eu aprendo com hinduísmo, eu aprendo com judaísmo, eu aprendo com taoísmo, eu aprendo com tudo. Mas eu procuro olhar a vida com o olhar do grande mestre Jesus. Ele, para mim, é o grande mestre, sabe? Com todo respeito, de novo, a Danilo, qualquer outra denominação, né? sim, eu sei, porque eu vou assinar embaixo aí no teu manifesto público. Eu tenho 51 anos e desde os 15, quando eu entrei para os movimentos cristãos, eu realmente escolhi Cristo como meu mestre, meu melhor amigo, meu guia, meu irmão, meu parceirão de vida, assim, sempre, sempre. Então, eu acho que a religião, ela é Cristo. E esse Cristo, ele se manifesta de formas muito lindas. Você falou, eu acho que o Cristo se manifesta inclusive no judaísmo, Com inclusive certeza, no islamismo. Eu com adoro os certeza. Bahá'í, eu acho aqueles caras maravilhosos. Então, assim, é muito bom a gente ter um mestre, né? Eu sempre digo para as pessoas, mas eu não acredito que ele tenha sido filho de Deus. Olha, tá bom então, tudo certo, mas pelo menos escuta o que ele tem para falar. É, Tipo um professor assim que já tá valendo, sabe? é. Ele é um bom guia. E isso também me chama atenção na tua história, porque tu vai a público e tu fala, tu agradece a Deus, tu fala de tudo, né? Da tua família, da tua carreira. Isso é muito bacana. Bem, vamos lá. Então lá está você na Austrália, tendo como mestre o cara, te ajudando, te inspirando, né? E tendo, me parece que foi a concretização de um sonho. O que é a West One? A gente botou ali, fundador da West One. Para quem nunca ouviu falar, o que é isso? É uma agência de intercâmbio. Eu comecei a trabalhar com intercâmbio na Austrália em 2002. Longa história, eu organizava festas brasileiras e organizei as festas dos Jogos do Brasil aqui na Austrália. Quando o Brasil jogou a Copa do Japão e da Coreia, aqui era perfeito, era 6 da tarde, 7 da noite, era perfeito o horário. No Brasil era de madrugada quase, né? E eu organizei todas as festas do Brasil e aí eu fui tão felizardo com tudo isso, porque o Brasil foi campeão, então foram 7 festas, foram 7 jogos. Na final, nós tivemos quase 3.000 pessoas num lugar lá que a gente alugou e a gente saiu em televisão, jornal, revista e tudo isso, sabe? E aí, a agência que estava patrocinando essas festas, eu apresentei um projeto para eles para atender estudantes no Brasil, porque eles não tinham agência no Brasil. Então, eu trabalharia à noite aqui para atender os estudantes no Brasil. Foi assim que eu comecei a trabalhar com intercâmbio. E eu acho que tudo o que eu queria, André, no fundo, tem gente que fala assim, nossa, mas você teve uma visão de negócio, isso e aquilo. Não. Tudo o que eu queria era dividir a minha experiência, tudo o que eu queria é que as pessoas descobrissem esse potencial que existe dentro delas, sabe? Porque todos nós temos um potencial gigante dentro de nós. O Albert Einstein, ele fala uma coisa que eu gosto muito, ele fala assim, ó, todo mundo é um gênio, mas se você medir a capacidade de como que é? Se você observar um peixe e medir a capacidade dele de subir numa árvore, você vai sempre achar que ele é estúpido. Então, quer dizer, todo mundo é um gênio, mas você precisa descobrir a tua genialidade. E eu acho que esse processo de se jogar num outro mundo para estudar, seja lá para trabalhar, para fazer o que for, você se autodescobre. No fundo, você se autodescobre. Você descobre uma força que você nem sabia que tinha, né? E eu queria muito que as pessoas vivenciassem isso. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar com intercâmbio. Quando eu voltei para o Brasil, porque eu morei 2 anos aqui e conheci minha esposa e tal, voltamos para o Brasil, e aí eu comecei a representar uma outra agência. Eu representei essa agência por alguns anos, e em 2014 eu resolvi fundar a West One, minha própria agência, que fez 14 anos agora, né? E
Eu sempre quis isso. O que eu sempre quis era trabalhar com algo que eu impactasse a vida das pessoas, que eu auxiliasse as pessoas a descobrirem o seu verdadeiro potencial. E é isso que a gente vem fazendo há 14 anos. Danilo, então deixa eu entender, as agências brasileiras te têm como parceiro ou você é a agência direto para os brasileiros comprarem? Não, nós somos agência, né? Nós temos várias unidades aí no Brasil, unidades na Austrália, na Irlanda. Então, é Uhum, uma mistura de unidades próprias com franquias. uhum, E a gente estrutura, planeja, ajuda a realizar o desejo do estudante, o sonho do estudante de morar nesses países que a gente trabalha. A gente tem um leque de países que a gente trabalha, a gente não trabalha com 200, justamente uhum, para a gente focar no que a gente sabe fazer. uhum. Mas então a gente trabalha com alguns países e é isso, e organiza a viagem do estudante, a viagem de intercâmbio do estudante. Né? Que legal, que bacana, gente. E ao longo desses muitos anos, porque ao todo eu trabalho com intercâmbio, sei lá, 18 anos, 17, 18 anos, e o que eu já vi de. Nossa, acho que daria horas e horas aqui, cada história de, sabe, de superação, de conquista, de realização, cada coisa que. Isso me inspira, né? Você vê as pessoas passando por isso só traz inspiração mesmo, para você falar, uau, sabe, que demais, sabe? Pessoa que foi lá e, através do seu talento, da sua garra, da sua persistência, cada pessoa foca num adjetivo, numa qualidade, sabe? Um é a persistência, o outro é a inteligência, o outro é a sabedoria, sabe? O outro é a garra. Cada um se apega em algo para realizar o que tem lá dentro, sabe? E o interessante, André, é que muitas vezes nem a pessoa sabe claramente o que ela quer. Claro que a clareza ajuda muito, a gente sabe disso, né? Mas às vezes é Uhum. só uma voz interna que está falando para a pessoa, vai, vai. E ela nem entende porque os pensamentos ainda não conseguem acompanhar a voz do espírito, né? Para quem é mais Uhum. espiritualizado aí, a voz do pensamento aqui não consegue acompanhar muitas vezes. Mas eu sempre acreditei, quando a gente deixa essa voz interior, essa voz inteligente, que fala assim, vai lá, faz, força, dá. O pensamento vai vir, não, mas não vai dar por isso, não, vai ser difícil e tal. Tira tudo isso de lado, escuta aquela voz interior e vai. Porque se a gente pensa que tudo é perfeito, tudo existe por um motivo maior, não tem imperfeição, não tem erro. Porque tudo é por um bem maior, se a gente passa a enxergar dessa forma. Então, aí nada te limita mais. Né? Agora, se eu começar a colocar limitações na frente, aí eu vou viver essas limitações, né? Olha só, Danilo, eu acho que esses valores que aparecem de uma forma transversal no teu trabalho são muito importantes, porque eu poderia dizer novamente que eu assino embaixo do teu manifesto, porque A o meu Carol manda trabalho umas é mensagens. exatamente isso. E aí eu te pergunto, de que maneira tu acha que a West One consegue passar para o seu cliente esses valores? André, a West One é uma plataforma. É uma Uhum, plataforma de transformação, de realização de sonhos, de desenvolvimento, sabe? O que eu quero dizer com isso? Assim, eu, eu não tenho apego ao nome West One, à empresa West One. Eu tenho muito amor, muito carinho, muita gratidão, mas eu enxergo como uma plataforma de entrega da minha missão pessoal, que é de trazer inspiração, transformação, realização. E pensando nisso, pensando nessa missão que é o que vem em primeiro lugar, aí vem o resto. Como que a gente pode entregar isso da melhor maneira possível? Não uhum, é the other way around, não é quero ter uma empresa competitiva, eu vou fazer isso, isso, isso. É o contrário. Vem uhum, primeiro a minha missão, porque eu poderia ter escolhido fazer outra coisa, abrir um salão de cabeleireiro, sei lá o quê. Ainda assim, eu ia procurar entregar a minha missão.
Então, a West One é uma plataforma para eu entregar a minha missão pessoal, que se transformou na missão de várias pessoas que fazem parte dela. Então, isso é a base. O resto, a gente faz o nosso melhor. O nosso melhor para que o estudante tenha a melhor experiência. Com essa base que é a nossa missão. As pessoas, eu estou vendo que tem gente aí que já te conhece e está te elogiando, provavelmente porque já trabalhou contigo, ou foi teu cliente. É que eu fico desejosa, assim, porque, para quem não sabe, gente, o Danilo, a West One não é minha cliente. Não é, eu disse para ele. Isso aí foi um errozinho no trajeto ali. Houve algum problema que a gente não se achou nisso ainda. Mas por quê? Porque os valores são muito parecidos, o discurso é muito parecido. Claro, considerando que eu sou psicóloga e toco fogo na fogueira, né, desse espírito que o Danilo acredita. Então, o que eu fico com vontade é de tentar passar para o público. Quem é essa West One? Os clientes, eles sabem da tua trajetória? Existe alguma coisa, algum fingerprint teu ali que chega no cliente final? Entende? Não sei se eu estou perguntando loucura, mas Não, é que... não. Eu super entendo, André. É assim, ó, vou te falar com muita sinceridade, com muita sinceridade. Eu acho que construir, entregar essa missão, que é uma missão tão grande, que é a minha missão pessoal, é uma missão tão grande, ela naturalmente foi impactando pessoas e trazendo pessoas com a mesma energia, com a mesma frequência, né? Então, na realidade, talvez eu nem precise contar muito a minha história, porque a minha história se reflete em cada um que faz parte da West One. Olha, eu acho que você já matou a charada, tá? E você vai gostar do que eu vou te falar. Nesses 25 anos, quase 30, Danilo, eu atendo mais de uma centena de agências de intercâmbio aqui no Brasil. E eu observo uma coisa muito interessante. O fundador, o CEO, o dono da empresa, ele é o reflexo dos clientes. Às vezes eu fico me perguntando, cara, por que só tem encrenca aqui nessa empresa? E por que na outra ali tudo é gente fina, elegante e sincera? Cara, é o dono da empresa. Eu fico chocada, assim, como uma coisa, como espelha, sabe? Então, eu realmente acredito nisso, assim. Eu prometo que eu vou estudar mais sobre a West One, que eu não tinha feito, assim, e vou voltar a pegar no pé de vocês de novo, que faz Opa, muitos anos que eu não pego no teu pé. vamos. Mas, assim, tu falou que hoje tu é o fundador, tu não é o CEO. Também Não, explica isso para nós. O que você está fazendo da então, sua vida hoje, Danilo, além de fazer trilha e amar e ser amado? olha, conforme a West One foi crescendo, Andréia, anos atrás, eu li um artigo que me impactou muito. E esse artigo falava de um fundador de uma empresa de construção e tal, e chegou um determinado momento da carreira dele, da jornada dele como empresário, que ele falou, poxa, eu preciso colocar uma pessoa melhor do que eu para alcançar a missão que a gente tem, que é grande. Preciso colocar uma pessoa melhor do que eu na gestão maior da empresa. E eu sempre soube disso, porque eu não sou um administrador de empresa, eu não sou um supergestor, não me formei para isso e não é isso que me atrai. Eu sou um sonhador, o idealista, a pessoa, sabe, que eventualmente vai inspirar outras pessoas e tal. Mas chegou um momento que eu falei, poxa, é isso. E aí eu vinha, teve o nosso CEO, que é o Will, eu conheci há muito tempo atrás como estudante, ele foi estudante nosso. E eu sempre tive uma sensibilidade muito grande com relação às pessoas, sabe? E aí, quando eu conheci o Will, eu falei, é ele. Isso há 6, 7 anos atrás. Eu falei, é ele. E ele voltou para o Brasil e a gente manteve contato e Ele é tal. brasileiro? Brasileiro. Brasileiro. E eu falei, é ele. Eu sabia que era ele. Isso há 6, 7 anos atrás. Falei, é ele. E aí, ele ficou lá alguns anos no Brasil, aí virava e mexia, a gente ia, como você tá, isso, aquilo e tal. E até que um dia eu falei para ele, Will,
vem para cá, volta para cá, como nosso gerente de operações. Volta para cá, pá, pá. E aí foi um processo longo de convencimento para ele voltar para cá, porque ele tinha uma carreira bem estabelecida lá, é um cara muito bom. E aí ele voltou, há mais ou menos 3 anos atrás, como nosso gerente de operações, virou diretor de operações. E em dezembro do ano passado, eu passei o bastão. Foi uma cerimônia muito bonita aqui na minha casa. A gente teve um encontro da liderança da West One. A gente tinha aqui, sei lá, 35 pessoas. Foi irado. A gente fez um programa de quantos dias? 3 dias aqui, imersos. Foi demais. E no final, eu passei o bastão para ele. E foi super emocionante, super bacana e tal. Porque ele tem muito mais capacidade do que eu do ponto de vista de gestão. E aí, o que eu faço eu foco nas minhas habilidades, né? Então, na minha experiência, ao longo de tantos anos trabalhando com intercâmbio, nas minhas ideias malucas e criativas e tal. Então, eu estou ali, estou no dia a dia, mas quase como uma peça coringa, assim, sabe? Participando de tudo, mas respeitando, obviamente, a gestão do Will, que é o nosso CEO, né? Que legal. Você é aquele espírito que inspira, que inflama, que, né? Eu entendo perfeitamente o que você está falando. De novo me identifico, de novo. Nunca na minha vida, Danilo, tive um plano de negócios, eu quero ser uma mega empresária. Não. Aliás, o que eu vou dizer, para mim, eu tenho certeza que vale para ti. Acho que a gente ama tanto, tanto, tanto o que faz, Danilo, e faz com tanto amor, tanta integridade, que a gente acaba meio que virando missionário. Os meus melhores amigos dizem, pô, por sorte tu ganhou dinheiro, mas eu acho que se tu não ganhasse nada, tu ia fazer igual. É ou não é? É verdade, é verdade. Né? E no final das contas, acho que quando a gente faz o que gosta, reflete, né? Reflete nas pessoas, reflete nos resultados, reflete quando a gente faz o que ama e o que tem vocação para, eu acho que acaba refletindo. E eu acho que a West One é isso, sabe? Hoje a gente enfrenta um momento de pandemia, um momento de alerta, e eu te confesso, Andréia, que nenhum momento me deu um friozinho na barriga com relação à pandemia. Tá tudo fechado, ninguém está viajando, nenhum momento sabe? A gente, obviamente, tomou decisões, né, duras que precisam ser tomadas, né, impactam a vida de pessoas, mas a gente manteve o maior número de pessoas, poucas pessoas foram desligadas. A gente fez um malabarismo aqui, estamos indo muito bem, graças a Deus, e reformulando o modelo de negócio, não só da West One, mas da indústria, porque eu acho que o modelo da indústria é um modelo um pouco ultrapassado. Enfim, daria para outra conversa aqui, mas então a gente está transformando a West One. Você sabe que um dos símbolos da West One é uma borboleta, né? O W se desenhou numa borboleta. E a borboleta tem um simbolismo lindo, né, de transformação. Começa lá como uma larva e passa pelo caterpillar. Como que é caterpillar? Uma lagarta. Pelo Vai para o gusano, a minhoquinha. A lagartinha. Lagartinha. Aí vai para o casulo e vira aquela borboleta linda e sai voando por aí. Então, é isso. O que a gente quer fazer é transformar internamente para poder transformar o nosso exterior aqui, né? E impactar o maior número de pessoas possível. Porque é importante te dizer isso, Andréia. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, mas não é uma ambição, nada contra quem tenha esse tipo de ambição, mas não é uma ambição de eu quero isso porque eu quero isso, sei lá, de dinheiro ou de poder ou disso ou de aquilo e tal. Mas
A minha ambição é de impactar o maior número de pessoas possível ao redor do mundo. Essa é a minha ambição, minha grande ambição. E eu sei que a gente, aos pouquinhos, a gente está chegando lá, mais e mais, a gente está chegando lá. Ô, Danilo, eu entendo perfeitamente. Eu vou encerrar essa live dizendo que a gente precisa estar juntos, você precisa me conhecer mais. Eu estou muito feliz de ter te ouvido hoje. Estou para dizer que a gente vem do mesmo sopro, do mesmo hálito, do mesmo espírito. Isso é muito legal. O que tu quer dizer para mim é que tu é ambicioso, sim, mas que a tua ambição não é uma ambição egoísta. Pelo contrário, tu tens uma ambição colaborativa. Quanto mais pessoas você puder ajudar e colaborar, mais você vai fazer. Exato. E além de ser uma ambição colaborativa, ela é uma ambição onde o ganho não é só para você. Então, nesse sentido, parceiro, eu vou te dizer, eu quero mudar o mundo. Essa lagartinha aqui, gaúcha, que mora no sul da ilha, eu quero mudar o mundo com o meu serviço, com o meu talento e com detalhe, se eu for feliz, eu quero que os outros sejam. E quando os outros forem felizes, a minha missão está cumprida. É isso que você está falando, não é? Com certeza. Somos um, né? Não adianta eu querer só para mim, porque somos um. É tudo conectado, tudo conectado. Quando o outro usufrui do bem, do amor, da prosperidade, de tudo isso, ele impacta outros, que impacta outros, que impacta outros, e a gente vai impactando muita gente aí ao redor do mundo. Que lindo. Ó, o pessoal escrevendo aqui, ó, pô, só esse pessoal, a família Austrália por 4 aqui é uma família maravilhosa. Nossa. É uma demais. família? É uma família. É o casal com as sobrinhas. Elas estão aí. E moraram na Austrália, moraram em Adelaide, voltaram agora para o Brasil. Eles são muito especiais. Eu tive a felicidade de conhecê-los pessoalmente em Adelaide, agora no ano passado, que eu fui para lá, num evento, a Priscila falando. E ela é uma delas, a Priscila, da família. E tive a oportunidade de conhecê-los, são muito queridos. A Carol passou por aqui também. Tanta gente aqui que passou por aqui, né? E isso é muito legal. Estou muito feliz. Não, isso eu tenho certeza que muita gente já passou pela sua vida e que sim, que você deixou sua sementinha. Ô, Danilo, eu vou te convidar para uma próxima rodada para a gente falar então da Austrália. Para a gente poder falar mais desse teu modelo de negócios, que eu acho que é mister, tá mais do que na hora da indústria se humanizar e tratar o intercâmbio justamente como um agente de mudança, de transformação humana, dá ao intercâmbio o lugar de honra que ele merece, né? Verdade. Então, tá louco. Muito obrigada de ter aceito essa conversa. Estou à disposição. Muito obrigado pelo convite, um prazer. Obrigado a todo mundo que passou por aqui. Carol, Pri, Scott, Vanessa, Natália, a Bárbara, que é nossa advogada, Viviane, Mana, é isso? Mana. A Mana foi expatriada em Moçambique, uma coisa de louco, a experiência. Essa ajudou muito, a gente marcou a história. A gente tem uma família em Moçambique, muito próxima, muito querida, que a gente contribui com eles lá em Moçambique, que legal. A Fátima, a Patrícia, nossa, tanta gente aqui, Liz, tanta gente passou Danilo, por aqui. E só para você saber, tá? Essa tua live aí vai ser também a minha medicação. Todas elas estão salvas, vai para o meu canal do YouTube e eu digo para as pessoas, vai lá conhecer o West One, vai lá conhecer esse cara que foi para a Austrália assim. Todas as pessoas que eu convidei com esse goal, sabe? De poder aprender com elas também. Então, muita gente vai te ouvir ainda. Obrigado. Obrigada. O Hugão entrou aqui, o Hugão, meu parceiro, Juliana, Vanessa. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo aí que assistiu e estou à disposição. Querido. Valeu. Valeu, Danilo. Bom dia para você aí. Seja bem feliz. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, turma.